está chegando. O mundo inteiro geme, a terra está chorando. Terremotos e tormentas por toda parte estão passando. Tsunamis e tornados fazem o homem perceber. É tempo de buscar a Deus, é tempo de se arrepender. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas a palavra nos ensina, precisamos vigiar. É tempo de voltar ao primeiro amor e preparar o coração para encontrar o Senhor. Jesus está voltando, prepare o coração, desperta enquanto é tempo, meu querido irmão. Não deixe para amanhã, comece agora a buscar, pois quando a trombeta tocar, com Jesus eu quero estar. Guerras e tragédias vemos acontecer, e a vida nos ensina que tudo pode se perder. De que vale o mundo inteiro e a própria alma esquecer? Se Jesus voltasse hoje, estaria pronto para o receber. É tempo de perdoar, é tempo de se consertar, é tempo de voltar para Deus, é tempo de vigiar. Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, um momento especial. Estamos aqui nesta data maravilhosa, hoje dia 21 do mês de agosto do ano de 2026. Deus abençoe a todos que estão se chegando, deixando o like, comentando. Eu quero te mostrar, trazer para você de primeira mão uma informação de extrema importância sobre o que está acontecendo em Israel, porque os eventos da natureza, né, que estão acontecendo, eles estão assim com a velocidade tão grande que nós, nas últimas lives, nem comentamos muito sobre Israel. Mas dá uma olhada em tudo que está acontecendo. Eu quero trazer um panorama rápido aqui com vocês. Meu amigo Davi Eumescani, lá do canal Viva Israel, trazendo essas informações aqui, agora, nessa oportunidade. Logo agora, no início dessa live, Israel continua oficialmente em estado de guerra, para quem esqueceu. Neste exato momento, existe soldado israelense dentro de território inimigo em 3 lugares ao mesmo tempo, dentro de Gaza, dentro do Líbano e dentro da Síria. E o mundo parou de falar disso, sumiu da manchete, sumiu do Jornal da Noite, e muita gente por aí já acha, até mesmo aqui em Israel, que acabou. E eu vou te dizer uma coisa que talvez fique até estranho de falar, mas na minha opinião isso aqui é excelente, que continue dessa forma, porque sem holofote em cima, o trabalho flui muito melhor. Sem câmera, sem pressão de manchete e sem político estrangeiro fazendo discurso. Gente, Israel está em guerra com 3 nações, tá? A guerra não acabou. A guerra não acabou e Jared Kushner está lá, né? Ele conseguiu um feito que foi fazer uma reunião com os líderes do Hamas. Escuta isso, Jared Kushner, né? Cidadão americano, judeu ortodoxo, praticante do judaísmo, teve uma reunião com as autoridades, né, com os terroristas lá do Hamas, né, que são muçulmanos sunitas, radicais, né, que sentou na mesa com Jared Kushner antes dele sentar com Netanyahu. Vai ouvindo. Quem está no terreno consegue fazer o serviço no tempo certo e do jeito certo. Só que uma coisa é o mundo não estar olhando, outra coisa bem diferente é você aí achar que acabou tudo, e não acabou. Nas últimas 3 madrugadas, enquanto você dormia e eu dormia, tropas israelenses trabalharam dentro do sul do Líbano, derrubando estruturas da organização terrorista Hezbollah, aldeia por aldeia. E não foram somente essas 3 noites, isso está acontecendo todas as noites, há meses, sem parar. Eu peguei as últimas 3 porque são as mais recentes, as mais intensas, mas essa é a rotina do sul do Líbano, desde o cessar-fogo
entra, derruba, sai e volta na noite seguida. E se hoje existe silêncio no norte de Israel, é porque tem gente trabalhando de madrugada para manter esse silêncio de pé. E madrugada após madrugada, o trabalho volta para o mesmo endereço, o cume chamado Ali Al-Tahrir. Tá? Já vou mostrar ele aqui no mapa para vocês. É ali que está a resposta para a pergunta que eu quero deixar aberta aqui desde já. O que exatamente Israel está procurando no sul do Líbano com um cessar-fogo em vigor desde junho? Lembra que tem um cessar-fogo em vigor? Na realidade, Janaína, ele teve aí uns problemas sim, né? Teve uns problemas e também ele teve trabalho, né? Trabalhando bastante na região deserta, né? E de lá não dava para fazer live, aquela coisa toda, mas não chegou a ser banido, não. Não chegou a ser banido, mas recebeu uma punição sim, como nós também aqui recebemos um alarme de advertência, né? E todos os canais cristãos judaicos estão passando por esse processo aí, viu? Não esqueçam do cessar-fogo. Não é aldeia que Israel está procurando, não é casa e não é foguete dessa vez. É uma coisa que o Hezbollah passou 20 anos construindo debaixo daquele cume e eu vou já mostrar o que é para você. E tem uma virada nessa história que saiu ontem e que muda o tabuleiro inteiro pela primeira vez. Segundo informações, o próprio Hezbollah ofereceu entregar aquele lugar inteiro para o exército libanês. 2 meses atrás, eles ameaçavam atirar em quem chegasse perto. E agora estão oferecendo a chave desse local. E que local importante é esse? Você já vai entender, o local é extremamente importante. Quem for chegando já senta o dedo no like para não esquecer de fazer isso no final do vídeo. Depois do Líbano, eu te levo aqui para Gaza porque a linha amarela também se mexeu essa semana e existe agora uma força internacional pisando dentro da faixa de Gaza. E no fim, eu guardei a história mais forte de todas, que terminou hoje de manhã em Jerusalém e que começou dentro do Líbano, esse mesmo Líbano, há 44 anos atrás. Direto de Israel, direto de onde tudo acontece, organizando o caos de informações para você. Deixa teu like agora no começo para não esquecer de fazer isso depois. Confere se a tua inscrição continua ativa e ativa o sininho, porque é ele que te avisa quando eu entro no ar, no meio de uma virada aqui na região. Vamos aqui para as 3 madrugadas passadas e eu vou aqui pelo que saiu na própria imprensa libanesa. Nas primeiras delas, fogo de artilharia e ataque aéreo sobre 5 pontos diferentes e demolições feitas pelas tropas em outros 3 locais diferentes ali no sul do Líbano. Na segunda noite, outros 8 a 10 pontos atingidos e mais 4 aldeias com demolição. E na madrugada de ontem para hoje, a imprensa de lá descreveu uma noite violenta de ataques e demolições em 9 localidades ao mesmo tempo. 3 madrugadas seguidas e sempre o mesmo padrão. Não é uma cidade grande que está sendo atacada e não é um ataque isolado que vira manchete. É uma faixa inteira de aldeias na primeira linha da fronteira, trabalhada uma por uma, noite após noite. E aqui eu preciso deixar uma coisa muito clara para você, porque é exatamente aqui que os mortadelas e a manchete lá fora inverte tudo. O alvo dessas noites não é a aldeia em si, é a estrutura da organização terrorista Hezbollah que foi instalada dentro dessa aldeia. Depósito de foguete embaixo de casa, lançador guardado em garagem, posto de observação em cima de telhado, entrada de túnel que fica no quintal da casa do cara. E eu já expliquei aqui no canal várias vezes, por muito tempo, existe lugar no sul do Líbano, isso que vocês estão vendo é o sul do Líbano com a fronteira com Israel, tá? Existe lugar aí no sul do Líbano onde a quantidade de prédio usado para guardar armamento é tão grande que não dá para escolher esse aqui você derruba, esse aqui você não derruba, não dá, gente. Quando o quarteirão inteiro virou depósito e base, a única forma de tirar aquilo do mapa é limpar a área inteira, transformar aquilo ali num verdadeiro estacionamento. Não é demolir aldeia por demolir, é que a aldeia foi transformada em depósito de armamento pelo próprio Hezbollah, que diz proteger aquela gente que morava ali, que não mora mais. E nas 3 noites apareceram sempre o mesmo nome, o cume, chamado Ali Al-Tahrir. Olha só aqui, gente, o cume tá aqui, ó, vou puxar aqui, essa parte verde aqui, ó, Ali Al-Tahrir, esse local aqui, esse aqui é o alvo principal e de extrema importância. Teve também um movimento discreto no meio disso e ele volta daqui a pouco na live. A Força de Paz da ONU entregou ao exército libanês uma das posições dela no sul do Líbano também. Quem assume o terreno quando a tropa israelense sai é a pergunta de $1 milhão, é a pergunta que atravessa essa live inteira. E teve um episódio que mostra o que sobra naquele chão depois de meses dessa forma aí de guerra. Segundo a agência de notícias libanesa, 2 rapazes morreram e outros ficaram feridos quando um artefato
artefato que não tinha detonado explodiu depois no meio do caminho entre duas aldeias. Explodiu aí depois que foi disparado, você sabe lá quando, né? E aqui eu quero ser bem preciso com você, porque esse é o tipo de notícia que vira acusação fácil contra Israel. Munição que não detona na hora existe em qualquer conflito no mundo inteiro, desde sempre. Até hoje encontram armamento que não foi detonado da Segunda Guerra Mundial. E naquele terreno ali tem munição dos dois lados. Tem o que foi disparado por Israel e por algum motivo não funcionou, e tem um arsenal do próprio Hezbollah, armadilhas espalhadas em vários lugares, que ficou enterrado debaixo ali de casa, de estrada e de escola. Ninguém sabe exatamente num caso desses de quem era o artefato, e eu não vou fingir aqui para você que eu sei exatamente a quem pertencia isso. O que eu sei é que fica no terreno depois. Aquilo ali continua por anos esperando alguém passar por perto no momento certo. Agora, vamos aqui para a aulinha. Sem ela, nada disso faz sentido para você. Ali Al-Tahrir, que é esse local que a gente está vendo aqui, ó, que a gente consegue enxergar melhor essa região. Aqui no mapa, deixa eu te afastar um pouco aqui o mapa para vocês entenderem aonde isso se encontra. Olha só, bem pertinho aqui, ó. Aqui, tá? Esse aqui é o cume, não é um cume qualquer, não é um morro, a gente pode dizer assim qualquer, é o cume de uns 10 quilômetros de extensão que separa o rio Litani da planície onde fica Nabatia, uma das maiores cidades do sul do Líbano. Quem está em cima daquele cume enxerga a cidade inteira, um local privilegiado, enxerga as estradas, essas que estão aqui no lado também, que sobem para lá, para essa direção aí, né? E alcança com fogo tudo que se move nesse vale. Ou seja, quem está aqui controla toda essa região aqui, gente, controla tudo que está em volta daqui, desse monte, tá? E olha só o que interessa, o que está em cima, gente. O que interessa não está em cima disso aqui, está embaixo. Depois que Israel saiu do Líbano no ano 2000, o Hezbollah tomou esse cume aí e passou 2 décadas, sabe fazendo o quê? Cavando. Segundo a avaliação, existe ali um complexo subterrâneo fortificado, talvez o mais fortificado que exista até hoje, nessa região toda, com uma rede de túneis que funcionava como quartel-general e servia de ponto de lançamento contra o norte de Israel. Vou botar esse outro mapa aqui. Olha aqui o cume, aqui a fronteira norte. Bem aqui, ó. Olha onde está o cume, ou seja, eles disparavam muito desse local. Estariam também armazenados aqui mísseis de fabricação iraniana. O exército israelense subiu naquele cume em junho e está lá desde então, na parte de cima. E a missão principal no sul do Líbano hoje é uma só: acabar com aquele complexo, destruir aquilo ali por inteiro. Só que tem um detalhe que muda tudo isso aí. As tropas cercaram o complexo, mas não descem nos túneis. Eles ficam em cima, destroem o que está na superfície e esperam que o terrorista comece a sair. E agora eu vou te dar a peça que explica por que esse cume vale tanto, que quase ninguém viu passar. Ou na verdade eu trouxe essa informação aqui no passado, mas muita gente já esqueceu, então eu estou aqui para relembrar você que esqueceu desse detalhe de extrema importância. Segundo a versão israelense, tem terrorista preso lá embaixo desde que o cerco começou. Lembra daqueles terroristas que ficaram presos? Eles continuam por lá. No início falava-se em mais de 40 terroristas de alta patente encurralados, incluindo comandantes da força de elite do Hezbollah. 2 meses depois, a avaliação israelense já fala em algo perto de 15 desses terroristas que sobraram, ou seja, o resto deve ter morrido lá dentro ou tentando sair desses túneis. E aqui vem a parte mais importante de tudo isso. Israel acredita, segundo informações de inteligência, que entre eles existem oficiais e instrutores da Guarda Revolucionária Iraniana e quer expor essa presença publicamente, ou seja, destruir aquilo ali. A gente perde essa oportunidade de mostrar que tem iraniano naquele local. Eu marco isso aqui como avaliação, tá? E registro o outro lado também. O Hezbollah nega e diz que essa história é tentativa de esconder um fracasso no terreno, só que tem uma coisa que fala mais alto do que as duas versões: o que as tropas estão fazendo ali em cima. O complexo, para vocês terem uma ideia, tem 8 entradas e o fogo israelense é mantido em cima de todas elas o tempo todo. Fechando a entrada, eles reabrem, o exército vai lá e fecha de novo. Água e energia foram cortadas, reforço não entra e socorro não vai chegar nunca, né? Não existe socorro para eles. Isso aqui não é rotina de demolição, é cerco de gente esperando alguém ali meter a cabeça pro lado de fora. E que ninguém venha também dizer que Israel tá com medo do Irã, porque o Irã ameaçou sobre isso aí, né? Porque não é isso que aconteceu. O que segurava essa operação era a pressão americana, ou seja, enquanto existia aquela negociação com o Teherã, o Washington não queria uma detonação daquele tamanho atrapalhando a mesa, até mesmo porque tem gente importante do Irã aqui dentro. Então o Irã pressionou. Lembra que o Irã pressionou? Se atacarem esse lugar, nós atacaremos Israel. Então, Israel está atacando 3 dias consecutivos esse local. Só que essa semana, o que mudou, né? Essa semana o presidente americano, o Trump, anunciou que não existe mais negociação nenhuma com o Irã. E olha só o que aconteceu logo em seguida. Os ataques naquela região aumentaram. Para você que estava achando que estava tudo tranquilo, aumentaram. E é essa espera que explica que o mesmo nome aparece na lista de todas as madrugadas. Gente,
todas as madrugadas a mesma notícia do mesmo local. Do lado israelense, a versão é direta e vem sempre no mesmo formato. O exército informa que ataca a infraestrutura da organização terrorista Hezbollah em resposta a ações contra as tropas que operam na área do cume e que vai continuar agindo para remover ameaças. E essas ações contra as tropas não são somente teorias. No dia 15 desse mês, um drone carregado de explosivo atingiu soldados da unidade de engenharia de combate justamente naquela área ali do cume e deixou um oficial e 2 combatentes gravemente feridos. E no começo do mês, para quem lembra, um artefato detonou contra reservistas dentro de um prédio, numa dessas aldeias aqui próximo a esse local, e 2 deles não voltaram para casa, caíram em combate. Então soma aí as duas coisas e você entende a rotina desse lugar. De dia, o cessar-fogo existe no papel, e de noite a demolição continua. E de tempos em tempos, alguém do lado de lá tenta um drone ou um explosivo contra o exército israelense, mas nada contra o norte de Israel. E agora a virada que saiu ontem, que é a informação mais importante dessa live, uma fonte diplomática ocidental contou a uma televisão libanesa que o Hezbollah propôs, essa semana, entregar a área de Al-Tahrir para o exército libanês. Essa mesma área eles estão dispostos agora a entregar para o exército. E a mesma fonte deu um motivo com todas as letras. Ele disse que caiu a capacidade deles de continuar segurando esse local e o que existe agora é uma tentativa de tirar de lá os combatentes e o equipamento que ainda estão no local. Gente, isso é um lugar enorme, gigantesco, são aquelas cidades construídas dentro de uma montanha. E aqui você junta as duas pontas que eu te dei hoje. Tirar de lá os combatentes é exatamente o que eles precisam, porque tem gente deles presa naquele subterrâneo, provavelmente iranianos, há mais de 2 meses, na teoria, sem água e sem energia, e sem comida. A comida que tinha lá dentro e a água que tinha lá dentro, é com isso que eles estão se virando. A oferta de entregar o cume ao exército libanês pode ser, no fundo, a tentativa de comprar uma saída para quem está lá embaixo. E agora compara com 2 meses atrás. Naquela época, foi o exército libanês que se ofereceu para assumir essa área e a resposta do Hezbollah foi recusar e ameaçar logo em seguida atirar em qualquer força libanesa que entrasse naquela região. E anteontem, a imprensa de lá ainda publicava que eles tinham rejeitado uma proposta americana e árabe para ceder esse cume, e no mesmo dia, um deputado ligado ao Hezbollah dizia que iam defender aquele lugar por todos os meios, ou seja, é um lugar de extrema importância, sabe lá o que existe ali dentro e quem está dentro desse local. É uma área, um campo minado, né? Na realidade, gente, todo o Oriente Médio, aos arredores de Israel, até mesmo dentro de Israel, em algumas regiões, são campos minados, né? Em que os inimigos de Israel, há séculos, né? Podemos dizer, há milênios, né? Estão ali tramando, arquitetando, destruir, acabar, dizimar com aquele povo, né? E essa região é mais uma, né? Eu tô com uma imagem aqui, eu preciso te mostrar isso aqui agora, né? Já vamos continuar com as informações aqui com o Davi, mas eu preciso te mostrar isso aqui, porque a informação que chega é de quê? De que o enviado americano, Jared Kushner, e o representante do Conselho de Paz, chamado Nikolai Ladnov, né? Nikolai Ladnov, que é um russo-americano, que ambos os dois estão encabeçando, né, a questão desse acordo de paz permanente entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. E aí você está vendo aqui, e o interessante é que eles dizem, o que o Ladnov diz? Eles prometeram na reunião que tiveram ao Hamas de que as forças israelenses vão se retirar de Gaza em paralelo com o desarmamento do grupo, né? E aí diz uma fonte Al-Arábia, né, em inglês. Então, esses dois, né, fica de olho nesses dois, né? A gente sabe que vocês estão ligados aí muito no Jared Kushner, né, que é uma figura emblemática há muito tempo, mas fique de olho também nesse Nikolai, que ele é o homem de confiança tanto do Trump como também do Conselho de Paz levantado pelos Estados Unidos para intermediar a paz permanente no Oriente Médio. Esses dois aí foram enviados no lugar do Steve Witkoff, que era um senhor mais idoso, mais velho, entrou esse daí mais jovem, na mesma faixa etária de idade do Jared Kushner, e esses dois aí estão trabalhando e tramitando a respeito da paz. Já tiveram reuniões ali
no Egito também, né? E olha aqui, ó, olha a informação que chega. Até o pessoal da Rede Esgoto trazendo a informação. Ó. Enviado de Trump se reúne com Netanyahu após encontro com o Hamas sobre plano de paz para Gaza. Kushner busca aproximar posições de Israel e Hamas, enquanto Netanyahu rejeita a proposta americana para a segunda fase do plano de paz. Então você vê que essa matéria aqui, essa resistência de Netanyahu já não existe mais, tá? Já não tem mais resistência, já teve a reunião entre eles e já tudo se acalmou, né? Eu não sei o que o Kushner prometeu para o Netanyahu, que ele ficou calmo e tranquilo, pronto para esse próximo acordo. Mas você olha para esse cidadão, o que eu vou falar aqui pode ser até chover no molhado, porque sempre nós estamos falando, mas é muito estranho esse cara, né? Olha que cara esquisito, estranho, né? Você olha para ele assim, não expressa nada, né? Não tem uma expressão facial, não tem um olhar que expressa alguma coisa, é um cara que sempre está olhando com o olhar de alguém pensativo, de alguém que está calculando, de alguém que está muito longe imaginando alguma coisa, né? Nunca é aquele olhar para o local em que realmente ele está, né? É um olhar longe, um olhar distante, um olhar, sabe, eu não sei nem como expressar, mas eu acredito que você está entendendo o que eu estou dizendo dentro da questão do olhar, né? Olha para você ver que olhar esquisito, né? É um olhar assim de alguém que está pensando, alguém que está estudando alguém, né? Como vocês estão dizendo, se alguém falar que é um boneco de cera, né? Que é um boneco daqueles bem montado que as pessoas fazem lá, que fizeram lá em Beverly Hills, né? Na calçada da fama, para os turistas ir lá tirar foto, né? Com aqueles bonecos de cera dos artistas de Hollywood, encaixaria muito bem na figura dele, né? Que é uma figura assim, eu não sei, é muito estranho, é tudo aquilo que vocês estão escrevendo aí na linha do tempo, é a realidade. Vamos continuar aqui com o Davi. Se você não deixou o like, deixa o like, gente. Nos ajuda a nós rompermos o algoritmo. Vamos lá, vamos para cima. O líder Naim Qassem está lá dentro escondido? Será que tem gente grande do Irã lá dentro, de verdade, que foi visitar e acabou ficando preso no meio da troca de fogo? Alguma coisa grande e importante acontece nesse local. Um dia depois, a versão vira oferta de entrega, e eu quero que você entenda o que essa mudança significa, porque não é generosidade e não é diplomacia, tá? Nem de uma forma não é isso. Ninguém entrega de graça o ponto mais alto e mais caro que levou 20 anos construindo. Você só entrega quando descobre que não consegue mais segurar isso aí e que o preço de continuar ali é perder o pessoal e o equipamento que ainda estão lá dentro. Existem rumores, tá? Rumores, de novo, rumores, nada confirmado por ninguém, a gente só vai saber quando realmente entrar nesse local, que talvez tenha urânio escondido nesse local, tá? Rumores, de novo, teorias, que o Irã teria transferido o urânio para aí e por isso os iranianos ficaram presos durante essa transferência. Tudo é teoria, tudo é rumor. A gente vai tratar isso aqui como rumor e no dia que entrar, talvez será divulgado ou não. Isso aqui é o que o aperto de meses, meus amigos, produz quando ele é constante. Aperto, força máxima do exército israelense. Não é uma manchete de vitória, é o dia em que o outro lado pede para sair pela porta dos fundos. E por que entregar isso aí para o exército libanês e não para uma força internacional ou para o exército israelense? Porque o exército libanês é formado de xiitas também. Tem muito xiita no exército libanês. E talvez a esperança do Hezbollah é que esses membros do próprio exército retirem de lá as pessoas e aquilo que eles não querem que ninguém descubra. É assim que eu entendo isso, essa rendição, né? Ou essa proposta do Hezbollah de entregar esse local. E aqui também eu preciso ser honesto com você, porque tem o outro lado da moeda. Entregar ao exército libanês só resolve, meu amigo. Se o exército libanês fizer o serviço, a gente sabe que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Se aquele complexo mudar de dono no papel e continuar intacto embaixo da terra, não muda absolutamente nada. Muda só o nome do porteiro. O teste não é a bandeira que vai tremular em cima do cume, é o que vai acontecer com os túneis por baixo dele. Se essa explicação está te ajudando a entender o que a manchete não conta, deixa teu joinha agora, o teu like agora. Isso leva só um segundo, gente, não vai cair o teu dedo. Eu prometo, não faz mal para ninguém deixar um like em um vídeo, não só o meu, como qualquer outro canal do YouTube.
Não faz mal, gente. Deixa o like aí, não vai doer o dedo e você ainda vai nos ajudar nós rompermos o algoritmo. Vamos lá, vamos para cima. Tem uma camada americana em cima disso tudo que aperta o Estado libanês por outro caminho. Segundo um alto funcionário libanês, o general americano que coordena a fiscalização do acordo levou um recado às autoridades em Beirute. O recado é o seguinte: se o Líbano e Israel não chegarem a um acordo sobre a nova zona piloto no sul, quem vai definir essa zona são os Estados Unidos. Até agora Israel não decidiu em todas as negociações qual será essa nova zona piloto, né? Então, se eles não fizeram isso, o americano vai lá dizer, é aqui que tem que ser. Zona piloto, para quem não acompanha, é o pedaço onde o exército libanês assume o lugar das tropas israelenses e fica responsável por desmontar a estrutura terrorista do Hezbollah. Agora, deixando uma coisa clara, a gente não está falando dessa linha amarela, tá? A gente está falando dessa outra parte aqui, ó. Aqui em cima, aqui dentro da linha amarela, esse projeto piloto ainda não está no papel, tá? Nem se discute a saída do exército dessa linha amarela. A saída, por enquanto, aqui não foi discutida. O que a gente está falando é dessa outra região. O programa existe desde julho, esse programa piloto, e a avaliação até aqui é que ele anda devagar demais e é limitado demais. E é aqui que volta aquela posição que a Força da Paz da ONU entregou ao exército libanês essa semana. Eles teriam entregado um local específico no sul do Líbano que pertencia a eles, ou eles tomavam conta daquele local, nunca tomavam conta de nada, absolutamente nada, entregaram para o exército libanês. Cada posição que sai da mão da ONU e entra na mão do exército do Líbano é exatamente o desenho que os americanos querem acelerar de verdade. O problema é o mesmo de sempre. Assumir posição é fácil, difícil, meus amigos, é assumir o que existe debaixo dessa posição. E tem um pano de fundo que explica essa pressa toda. Já foram 6 rodadas de negociação entre Israel e Líbano, com mediação americana, e delas saiu uma moldura de acordo, desarmamento gradual de um lado, retirada gradual do outro. Enquanto vocês entregam a arma, a gente recua um pouco dessa faixa aqui de cima para a faixa amarela. Só que essa moldura não tem prazo, tá? Não tem data para desarmar, não tem data para sair, e é exatamente por isso que cada lado tenta criar fato consumado no terreno, enquanto o papel não anda de forma alguma. E ontem veio mais aperto, esse aqui na conta bancária, mais um aperto na conta bancária. O Tesouro americano anunciou sanções contra uma rede de financiamento da organização terrorista Hezbollah e mudou o texto da designação para registrar que a organização atua a serviço do regime iraniano. Isso aqui é grandioso, gente. Isso aqui é grandioso. É a primeira vez que eles mudam esse texto sobre comandos, ou seja, aceitar claramente que eles estão sob o comando da Guarda Revolucionária. Porque está tudo conectado com a live de ontem, gente. O cerco ao dinheiro do Irã e o cerco ao dinheiro do braço libanês dele são a mesma operação. Enquanto isso, o primeiro-ministro do Líbano e o ministro da Defesa foram hoje, o ministro da Defesa libanês, foram até o sul do país, foram visitar o comando do exército libanês na região, logo depois daquela noite pesada de demolições que aconteceu aí, que eu trouxe aqui para vocês. Olha só, e o presidente do parlamento libanês passou a semana defendendo a permanência, sabe de quem? Da Força de Paz da ONU. Porque a gente sabe que a Força de Paz da ONU não fez nunca, absolutamente nada no sul do Líbano. Você vê que você percebe que continua, né? Continua a mesma situação, o mesmo conflito, os mesmos desencontros entre Israel e os países árabes que estão ali ao redor de Israel, né? Então, assim, nada mudou. Aparentemente, houve uma calma, mas não houve calma. É que nós estamos nos voltando, né, digamos assim, e o mundo está voltando a olhar para os sinais da natureza. Muitos estão voltando a olhar agora para a política, né, no sentido de eleições, aquela coisa toda, mas o Oriente Médio continua o mesmo barril de pólvoras e é de lá, né, que vai sair a decisão final. É de lá que vai sair. Então, pelo menos uma vez por dia, no mínimo, é nosso dever como igreja dar uma observada como que está o movimento por lá, porque não dá para nós nos desatualizarmos do dia a dia lá em Israel e no Oriente Médio, porque é de lá que virão as diretrizes finais para o arrebatamento da igreja. Olha essa informação aqui, só para nós concluirmos, que a revista Veja acabou de lançar essa matéria, o título da matéria diz muito, né? Olha o que eles lançaram. Né? O jogo pesado de Kushner. Um dia com Hamas, outro com Netanyahu. Em outras palavras, esse cara ele conseguiu uma envergadura de sentar, né, em 2 mesas ao mesmo tempo, né, diante de inimigos, né, que são inimigos milenares, porque não é o Hamas, o inimigo milenar, mas é vamos dizer, o mundo muçulmano, o mundo árabe, né,
que é os descendentes de Ismael, que são, né, os primos, né, descendentes de Isaac, né? E essa batalha, essa briga. Aí você vê, esse cara aí, ele é um judeu ortodoxo, sentando na mesa com muçulmano radical, trocando ideias, impondo a entrega de armas, o desarmamento do Hamas, né, que até alguns poucos dias atrás, digamos assim, entrou em Israel nas pretensões de acabar com todos os judeus no dia 7 de outubro de 2023. E aí você vê o cara entra lá, senta, troca ideias, impõe as normas, sai de lá, senta com Netanyahu, impõe as normas e entra aquela história. Ele pode não ser a figura, né, do filho de Satanás, mas que ele é um funcionário exemplar, isso aí ninguém pode negar, né? Porque o anticristo é o próprio filho de Satanás, né? E ele pode não ser o tal, mas ele é uma figura de muita influência, né? Por aí você começa a observar e ver que outras autoridades não teriam essa autonomia. Aí você pergunta quem, por exemplo? Aqueles que muitos dizem que são pessoas de influência, que pode ser o anticristo, como Emmanuel Macron e algo semelhante. Macron não teria essa envergadura de sentar nessas duas mesas, mas nunca, de maneira nenhuma. Ainda mais com a França muçulmana do jeito que está, jamais Netanyahu receberia Macron, né, para trocar ideias. Jamais. E tantas outras figuras que a gente vê aparecendo no cenário aí, sendo ditas como candidatos a serem o anticristo. Esse cara está um passo à frente de muita gente. Muita gente. E tem outros aí também, né? Eu estou devendo uma live para vocês, para trazer aqui pelo menos 7 personagens que estão aí um passo à frente dos demais, e nós vamos programar essa live. Eu já tenho o material da live, eu só preciso organizar para trazer para vocês e a gente juntos aqui discutirmos e abrirmos os olhos a respeito dessas figuras aí que realmente trazem um ponto de interrogação na mente de muita gente aí que estuda, né, a geopolítica e a escatologia bíblica, né? Gente, você que chegou não deixou o like, deixa o like, chama todo mundo, vamos para cima, dá uma olhada nisso daqui. Você precisa ver essas imagens aqui de extrema importância. Esse daí também é problemático, viu, Rafael? Esse cara aí também deve ficar de olho nele, que ele tem uma influência muito grande, mas muito grande, além do que as pessoas imaginam. Esse cara, né, junto com o que nós acabamos de comentar com vocês aqui, que é o que está encabeçando a paz aí, junto com o Jared Kushner, né, que é o Nikolai Ladinov, né, que é outro também. Tem vários, né? Tem muitos. Nós vamos trazer uma live explicando para vocês e vai ser assim uma glória de Deus na face da terra. Dá uma olhada nisso aqui. Onde a fé nos chama, nós dizemos sim. Onde a fé nos chama, nós dizemos eis-me aqui. Cristo vai na frente abrindo nosso caminho. Onde a fé nos chama, nós vamos dizer sim. Aonde a fé nos chamar, nós sempre estaremos prontos a dizermos eis-me aqui, né? E é isso que nós estamos fazendo, socorrendo mais de 2.000 crianças, projetando e planejando, né, não deixar faltar nunca mais, né, recurso e comida para esse povo. E eu quero pedir para você que está aqui conosco ficar aqui, porque eu quero te apresentar algo muito importante mesmo, sobre os trabalhos que estão acontecendo. E amanhã, né, amanhã, como nos demais dias da semana, o trabalho continua lá na nossa região em Inhamboca, aonde a lavoura está sendo plantada. O pastor Eliseu hoje, né, está batido, um tanto quanto triste. Essa semana aí foi uma semana bem difícil lá, porque a sua irmã perdeu, né, a criança, né, que estava no ventre. Foi ali aquela situação totalmente complicada, teve que ter enterro e todo aquele processo, né? Ainda a família está muito triste, né? E não bastando, né, veio a notícia aí nas últimas horas de que uma tia também
do pastor Eliseu, lá na região da capital de Moçambique, né? Me fugiu agora o nome da capital, meu Deus do céu, é tanta coisa na mente que me fugiu o nome da capital aqui agora, Maputo, na capital Maputo, que ela, infelizmente, morreu ontem, né? Então, assim, ele tá bem triste, né? Como também os lavradores lá na roça estão tristes, porque todo mundo é uma família, né? Mas o luto vai passar e o nome de Cristo será glorificado. Dá uma olhada, essas aqui são imagens do dia de hoje, lá em Inhamboca. Ministério Milagres Extraordinários, Pastor Claudinei, Deus abençoe a senhora abundantemente, em nome de Jesus. Estamos aqui hoje, dia 21 de agosto de 2026. Então tá aí os trabalhadores, como você está vendo, né? A mãe dele, graças a Deus, está bem de saúde, né? Se recuperou, mas está, né, naquele choro só porque perdeu uma irmã, né? A irmã da mãe do pastor Eliseu, que é a tia dele, faleceu nas últimas horas lá em Maputo, né? Que fica mais de 1.500 quilômetros da região onde eles moram, né? Então também tem essa problemática, essa dificuldade do tempo para chegar lá, que não deu para ir nem sequer no velório, né? Mas nós estaremos em oração. Aqui estão os trabalhadores, né? Isso aí da imagem principal aqui, esse senhor aqui é o cunhado do pastor Eliseu, em que a esposa perdeu a criança, né? E a roça já está ganhando o tom de verde aí, ó, tá vendo, gente? Ganhando o tom de verde porque o milho já começa a crescer, tá vendo? O milho já começa a crescer e você pode ver que molharam tudo ali, né? Molharam toda aquela região ali, foi aguado, né? A plantação de milho e uma bênção da parte de Deus, nosso Pai, como nós estamos vendo aí, ó, né? E o trabalho está indo avante, né? Os trabalhadores continuam trabalhando, mesmo com esse momento de dificuldade, continuam trabalhando, molhando lá a roça, a horta também crescendo. Dá uma olhada. Milagres extraordinários, Pastor Claudinei, Deus abençoe. Ó, só para você ver como que tá verde, né? Bem verdinho, crescendo as mudas de cebola, alho, também a couve, todos os itens crescendo, né? E uma bênção mesmo, tá vendo? Que bênção de Deus, crescendo, né? E já vai chegar o momento de dar uma raleada nessas mudas. Outras foram plantadas aí embaixo, como você está vendo, como sementes de abóbora, sementes de melancia, plantado para germinar e depois saírem, né? Plantando separados lá em outras partes, né? Como você está vendo ali, primeiro eles estão plantando para germinar e depois transfere as mudas para outros espaços, né? E aí é só aguardar o momento do crescimento, como você está vendo, né? A horta sendo molhada, a roça também, né? Nessa situação que nós estamos vendo aí, o verde já começando a despontar. E eu quero pedir para você que está aqui, tirar um print da tela para nos ajudar através do CNPJ e também do número do WhatsApp, que é um Pix, porque nós, quarta-feira agora, teremos um trabalho especial lá na região de Gondola. Nós vamos distribuir um fardo de roupas em Gondola para as nossas crianças, que a maioria está indo para a escola com roupas rasgadas, descalço, né? Porque da última vez que nós entregamos lá os calçados, né? E as roupas, né, já se acabaram, boa parte. Então, assim, as crianças estão indo para a escola nessa situação. E quarta-feira nós queremos fazer a entrega de um fardo de roupas e também de calçados, que são aquelas sandálias, os crocs, né? E eu quero pedir para você nos ajudar. Nós vamos estar lá distribuindo os pães, né? E fazendo uma festa muito bonita naquela região. E nós contamos aí com a ajuda de vocês. Qualquer valor é bem-vindo para nós comprarmos, né? Principalmente os calçados, né? Porque é o mais difícil nesse momento, nessa missão. Obrigado, Carmen Maia. Deus abençoe poderosamente. E a todos vocês que estão aqui, que estão escrevendo, que estarão nos ajudando. Você pode ver que o verde já começou a aparecer, né? O verde na horta. Aí, ó, olha que bonito, o verde do pé de milho, né? Os pés de milhos, né? Crescendo. E automaticamente, né, como você está vendo aí, estão molhando, aguando, e a motobomba funcionando a todo vapor. Vai vendo.
Vamos até lá embaixo. Aí, estamos de bomba, precisamos de gasolina. Ontem os homens trabalharam muito, né? Então, compramos aqui 28 litros de gasolina. Então, ó, eles trabalharam muito do dia de ontem, também no decorrer de hoje, como você está vendo a motobomba funcionando, e foi usado, né, aí aproximadamente mais de 28 litros de gasolina, né, trabalhando mesmo para molhar toda a roça, toda a plantação e também todo aquele espaço de terra. Então, a motobomba funcionou muito e nós contamos, né, com a ajuda de todos vocês nesta oportunidade para nós conseguirmos a gasolina também e os calçados lá para a festa de quarta-feira. Cada par de calçado está saindo aproximadamente o chinelo daquele um normal, como se fosse o Havaianas e o Ipanema, ele sairia, olha, tá vendo? A gasolina acabou, só tem um restinho ali, sairia na casa de R$ 7,50. Mas aqueles Crocs, que é aquele que mais confortável, que vem com uma alça atrás no calcanhar para não escapar dos pés, está na casa entre R$ 8 a R$ 9. Então nós precisamos aí da ajuda de vocês para nós comprarmos, né, esse material, né, esses calçados para distribuirmos para as nossas crianças, e eu tenho certeza que Deus vai recompensar cada um de vocês que nos ajudarem nesse grande propósito aí para quarta-feira. Estamos pedindo antecipadamente para que venha dar tempo de nós organizarmos tudo e quarta-feira fazermos essa festa lá na região de Gondola. Você está vendo aí, ó, os pés de milho aparecendo, né? O verde saindo, né? Tá vendo que bênção de Deus? Eu acredito aí que no máximo entre 1 e 2 semanas já vão estar bem grandes já, e aí já vai dar para a gente ter uma noção do tamanho que essa roça se transformou e do tamanho que é. Obrigado, Eliane Soares, que Deus abençoe, e a todos vocês que estão aí escrevendo, que estarão nos ajudando. Obrigado a todos vocês em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos. Gente, nós vamos ficando por aqui, tá? Nós vamos concluir. Lembrando a todos vocês, se inscrevam em nossos canais parceiros, o canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, o canal Milagres Extraordinários Europa, o canal Pastor Antônio César, o canal Maria Lima Portugal, né, que de segunda a sexta tem entrada ao vivo no horário das 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília, que lá em Portugal já é o horário do meio-dia, né? Então nós contamos com a ajuda de cada um de vocês para que nós possamos aí alcançar, né, esse objetivo, que é de todos estar inscritos em nossos canais, e automaticamente também temos o canal Mulher Extraordinária, que é o canal da minha esposa, o canal que minha esposa tem entrado segunda a sexta, às 10h15 da noite, pelo horário de Brasília também, ao vivo. Tem sido uma bênção da parte de Deus. E esse canal que nós estamos, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira, eu peço para você, se inscreva aqui agora, gente. Ative o sino das notificações e vamos caminhar juntos em nome de Jesus. Eu quero te adotar em minhas orações, né? A gente começou a perceber que de uma semana para cá, algumas pessoas estão sendo desinscritas aqui no canal, viu? Depois que terminar, dá uma conferida para você ver se você continua inscrito aqui no canal, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês, Deus te guarde, forte abraço, vamos para cima com mais uma canção que está no álbum, né? Esse lançamento especial, Marca dos Filhos de Deus. Marca dos Filhos de Deus, uma maravilha, ficou essas 14 canções, tá bom? Deus abençoe, beijo na sua alma e vamos para cima.
A terra que chorou por tantas gerações ainda guarda canções debaixo do chão. Cada lágrima conhece o nome de Deus, nenhuma foi esquecida diante dos céus. O sol já anuncia um novo amanhecer, a noite não consegue para sempre vencer. Onde o amor de Cristo encontra um coração, até o deserto aprende uma nova canção. A mãos estendidas, a pão repartido, a fé caminhando com quem foi ferido. O evangelho acende o que a dor apagou, e a vida responde ao chamado do Senhor. A África é do Senhor, sua graça venceu toda a dor. O amor vai reinar, a paz vai chegar, Cristo vive e nunca deixará. Anuncia a vida, cada mesa aposta cura, uma ferida onde havia silêncio já se ouve louvor, porque a cruz revelou o caminho do amor. Uma criança sorri, um coração crê, quem já não tinha forças agora consegue viver. O reino avança sem armas, sem divisão, transformando o mundo de coração em coração. Não há escuridão que permaneça quando a luz de Cristo começa a brilhar. Não há cicatriz que o seu amor não alcance, nem um povo que ele deixe de abraçar. Levanta-te, África, chegou o tempo da paz. Levanta-te, África, Deus nunca volta atrás. O céu já declarou, ninguém pode impedir. A esperança está voltando a existir. A África é do Senhor, sua graça venceu toda a dor. O amor vai reinar, a paz vai chegar, Cristo vive e nunca deixará. A África é do Senhor, o evangelho venceu o temor. Pelas mãos que ajudam renova-se a fé, e Deus escreve a história de pé.